Tonight we'll discuss the 8th factor of the path, which is right concentration. Hoje à noite vamos discutir o 8º fator do nobre caminho óctuplo, que é a concentração correta. Right concentration follows on right mindfulness. A concentração segue a mindfulness correta. And if you want to make a comparison, we've been talking about concentration as being like food. E estamos falando da concentração para fazer uma comparação como se fosse comida, alimento. The formula for right mindfulness is like the recipe for how to make the food. A forma para mindfulness correta é como se fosse a receita para preparar uma comida, um alimento. And the description of right mindfulness basically describes how the food should taste when you make it well. A descrição da mindfulness correta é uma descrição de como essa refeição deve, qual o gosto dessa refeição, como ela deve se sentir. The canon has 2 descriptions of right concentration. Então, o cânone tem 2 descrições da concentração. The first one is the short one, is centered around the definition of singleness of mind. Uma delas, ela significa a singularidade da mente. Here's the description. Now what monks is noble right concentration with its support and requisite conditions? Any singleness of mind, the Pali term is ekagata jittasa ekagata, equipped with these 7 factors: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, and right mindfulness, is called noble right concentration with its support and requisite conditions. Então, a descrição da concentração correta é a seguinte: agora, o que, monges, é a concentração nobre correta com seus suportes e requisitos necessários? Qualquer singularidade, e singularidade aqui significa ekagata, da mente, equipada com esses 7 fatores, ou seja, a perspectiva correta, a resolução correta, a fala correta, a ação correta, modo de vida correto, esforço correto, a mindfulness correta e a concentração correta. Isso é chamado de concentração nobre correta com os seus suportes e requisitos básicos. The other description, which is longer, focuses on the term of jhana. A outra descrição, que é um pouco mais longa, ela se refere ao termo jhana, which can be translated as mental absorption. Como pode ser traduzido como absorção mental. Okay. There are 4 jhanas altogether. Existem 4 jhanas no total. Here's the first. Aqui é o primeiro jhana. There's the case where a monk, quite secluded from sensuality, secluded from unskillful dhammas, enters and remains in the first jhana, rapture and pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought and evaluation. The second jhana. With the stilling of directed thoughts and evaluations, he enters and remains in the second jhana, rapture and pleasure born of concentration, unification of awareness, free from directed thought and evaluation, internal assurance. The third jhana. With the fading of rapture, he remains equanimous, mindful, and alert, and senses pleasure with the body. He enters and remains in the third jhana, of which the noble ones declare, equanimous and mindful, he has a pleasant abiding. The fourth jhana. With the abandoning of pleasure and pain, as with the earlier disappearance of elation and distress, he enters and remains in the fourth jhana, purity of equanimity and mindfulness, neither pleasure nor pain. Então aqui segue a descrição dos 4 jhanas de acordo com o cânone. E o que, monges, é a concentração correta? Em certo caso, existe um monge bem isolado da sensualidade, isolado de dhammas inábeis. Ele entra e permanece no primeiro jhana, arrebatamento e prazer nascidos do isolamento, acompanhado pelo pensamento direcionado e avaliação. Segundo jhana. Com o acalmar do pensamento direcionado e da avaliação, ele entra e permanece no segundo jhana, arrebatamento e prazer nascidos da concentração, unificação de consciência, livre do pensamento direcionado e avaliação, autoconfiança interna. Terceiro jhana. Com o desvanecimento do arrebatamento, ele permanece equânime, consciente e alerta, e sente o prazer através do corpo. Ele entra e permanece no terceiro jhana, no qual os nobres declaram equânime e com mindfulness. Ele tem um refúgio agradável. E o quarto jhana.
Com o abandono do prazer e da dor, como no anterior desaparecimento da sublimidade e da aflição, ele entra e permanece no quarto jhana, pureza de equanimidade e pureza de mindfulness, nem prazer nem dor. Isso, monges, é chamado de concentração correta. I'd like to discuss two of the terms. Então, eu gostaria de discutir dois dos termos. First, the word jhana. Primeiramente, o termo jhana. It's related to a verb, jayati. Ele é relativo ao verbo que se diz jayati, Which literally means to burn. que explicitamente que significa queimar. Pali has different verbs to describe the burning of a fire. Na língua Pali, eles têm palavras diferentes para distinguir a palavra ou para dizer a palavra fogo. And it uses jayati to describe something that burns with a steady flame. Mas eles dizem jayati para usar esse termo quando uma chama está queimando com uma chama estável, Like an oil lamp. como se fosse uma lanterna de óleo. A steady flame by which you could even read a book. É uma chama estável na qual você até mesmo pode ler um livro. The implication here is that when the mind is in jhana, it is steady. O que significa aqui é quando sua mente está em jhana, ela é estável. And you can read your mind. E você pode ler a sua mente. The second technical term is ekagata, O segundo termo é ekagata, which we translated here as singleness. que traduzimos como singularidade. Sometimes it's translated as one-pointedness, Às vezes, esse termo é traduzido como um ponto, and which gives rise to the interpretation that when the mind is in jhana, it is just one tiny point. que dá a interpretação de quando a mente está em jhana, é um ponto, que ela fica focada em um só ponto. The point is so small that you can't even sense your body, you can't hear sounds outside. Que ela fica tão focada e tão contida nesse ponto que você não pode escutar sons lá fora. But this doesn't fit in with the canon's description of what the mind is like in jhana. Mas isso não coincide com o que o cânone fala sobre jhana. As we'll see when the Buddha gives analogies for jhana, Como veremos, quando o Buda dá analogia sobre o jhana, he's describing a full body awareness. ele está descrevendo uma completude corporal, When you're aware of the body from the top of the head down to the soles of your feet. uma completude, uma consciência que preenche essa completude corporal, todo o corpo, desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés. When we actually take the word ekagata apart, Quando dividimos essa palavra ekagata, the word eka means one, a palavra eka significa but the aga does not mean point. mas aga não significa ponto. The word aga has two meanings. A palavra aga tem dois significados. One is it is the top of something, É o topo, é o ápice de alguma coisa, and the other is that it's a gathering place. e o outro significa um lugar de encontro. It seems to have this second meaning here when we talk about concentration. Então, o segundo significado quando falamos sobre a concentração, Your mind is gathered around one topic. a sua mente está se juntando, se reunindo em um tópico, The word em um tema. the word ekaka in Pali Então, a palavra ekaga em Pali, is used to describe how you should listen to a Dharma talk. eles escrevem, por exemplo, como você deveria escutar uma palestra de Dhamma. Together with applying appropriate attention, E junto com isso, você aplica a sua atenção apropriada, which is a kind of thinking, of course. que é, claro, um tipo de pensamento. So when your mind is gathered around the talk, you can hear the talk and you can think about it. Quando sua mente está se reunindo em volta desse tópico, você pode pensar e ter pensamentos e escutar as coisas enquanto você está escutando a palavra e se concentrando. Similarly, when the mind is in jhana, it can think, Similarmente, quando a sua mente está em jhana, ela pode pensar. but its thinking is all gathered around one topic. Mas é um pensamento que está reunido em volta de um tópico, um tema. And you can be aware of the whole body, E você pode estar consciente de todo o corpo. and you can hear sounds from outside. E você também pode escutar sons do lado de fora. Simply that you don't pay attention so much to the sounds, you're paying more attention to the topic of your concentration. Simplesmente que você não está prestando tanta atenção aos sons lá fora, mas sim ao tópico, ao tema da sua meditação. Now, when the mind is in concentration,
Agora, quando a sua mente está em concentração, its topic is not jhana. o tópico, o tema da concentração não é jhana. You actually apply the mind to a particular theme. Na verdade, você aplica a sua mente a um tema em particular. And the descriptions in jhana talk about how you relate to that theme. E as descrições de jhana, eles dizem como você se relaciona com esse tema. The canon talks about two types of themes that you can use in order to bring the mind into jhana. O Cânone fala de 2 temas que você usa para trazer a mente para o jhana. One is the Brahmaviharas, Um deles é o tema dos Brahmaviharas. the thoughts of infinite goodwill, São pensamentos de boa vontade infinita, infinite compassion, compaixão infinita, infinite empathetic joy, a infinita alegria pela alegria pela felicidade dos outros and then infinite equanimity. e a equanimidade infinita. The second set of topics O segundo grupo de tópicos would be the 4 establishings of mindfulness. seria os 4 estabelecimentos da mindfulness: Body in and of itself, o corpo em si mesmo, such as the breath, assim como a respiração, like we're doing right now. como estamos fazendo agora, Feelings in and of themselves, sensações em si mesmas, the mind in and of itself, a mente em si mesma and mental qualities in and of themselves. e qualidades mentais em si mesmas. In fact, there's a sutta that describes the first jhana as being equivalent to establishing mindfulness. Na verdade, existe um sutta que compara, que equivale, que diz que a concentração é igual. Equivalent to first jhana. First jhana is equivalent to establishing mindfulness. Esse sutta diz que os estabelecimentos da mindfulness, ele equivale, ele diz que a jhana é igual aos estabelecimentos da mindfulness. So I'd like to go through the different stages of jhana as they would relate to how you're practicing breath meditation. Então, assim que você vai passando pelos estados de jhana, assim como você vai passando pelos passos da meditação focada na respiração, Okay. It says you're secluded from sensuality. ele diz você está isolado da sensualidade, Now, this doesn't mean you don't have any sensual pleasures around you. mas isso não significa que você não tem nenhum tipo de prazer sensual ao seu redor. But it simply means is that the mind is not interested in thinking about sensual thoughts. Simplesmente significa que a mente não está interessada em pensar nesses prazeres sensuais. Secondly, you're secluded from unskillful dhammas. Você está isolado de dhammas inábeis, In other words, you're not dealing with wrong view, wrong resolve, or wrong mindfulness. ou seja, você não tem a perspectiva incorreta, a resolução incorreta e a mindfulness incorreta. Okay. You are employing directed thought and evaluation. Você está aplicando o seu pensamento e a avaliação. In other words, you're thinking about the breath Em outras palavras, você está pensando sobre a respiração and you're evaluating the breath. e você está avaliando a respiração. And as you evaluate the breath as to whether it's comfortable or not, E assim que você avalia a respiração, se ela está confortável ou não, if it's not comfortable, what can you do to make it more comfortable? se ela não está confortável, o que você pode fazer para torná-la confortável? When it is comfortable, what can you do to spread that comfort through the body? Se ela está confortável, o que você pode fazer para espalhá-la pelo corpo? And then how can you maintain it? E como você pode mantê-la? In other words, you're using your discernment to get the mind to fit well with the breath. Ou seja, você está usando seu discernimento para se ajustar com a respiração. And as Ajahn Lee points out, directed thought and evaluation, Assim como a Ajahn Lee aponta o pensamento direcionado e a avaliação, when they're combined with the fact that you're focused on, your mind is gathered around one topic, quando é combinado com o fato de que sua mente está reunida em um tópico, okay, those are the causes of the first jhana. essas são as causas do primeiro jhana. And the results are rapture and pleasure. E os resultados é o arrebatamento e o prazer. Pleasure, of course, is a sense of ease. Prazer, claro, é uma sensação de tranquilidade, bem-estar. And as we said today, rapture can manifest itself in many ways. E como dissemos hoje, o arrebatamento, ele pode se manifestar de maneiras diferentes. A sense of fullness in the body, Pode ser uma sensação de completude, de plenitude, a sense of thrill going through the body, uma sensação de arrepios passando pelo corpo, your hair standing on end, ou o seu pelo se arrepiando, or in extreme cases, the fact that the body begins to move. ou em casos extremos, o seu corpo pode começar a se mover. But you do stay focused on the breath. Mas você permanece focado na respiração. These other things
Rapture and pleasure are there, but they're not the primary focus of the meditation. Essas coisas, como prazer, como arrebatamento, elas estão ali, mas elas não são o foco da sua meditação. Okay. That's the first jhana. E, a respeito do terceiro jhana, With the second jhana, you can drop the directed thought and evaluation. para o segundo jhana, você pode largar mão, abrir mão do pensamento direcionado e da avaliação. In other words, the breath is already comfortable. Ou seja, em outras palavras, a sua respiração já está confortável. There's no more adjustment that you have to do. E você não precisa mais ajustá-la. And so at this point, the mind seems to become one with the breath. Nesse ponto, a sua mente parece se tornar um com a respiração. That's what's meant by the term unification of awareness. Aqui é o que significa o termo unificação da consciência. At this point, the rapture and the pleasure get stronger. Nesse ponto, o prazer se torna forte, mais forte. And the mind feels really solidly based. E a mente se sente bem aterrada. That's the second jhana. Esse é o segundo jhana. With the third jhana, Com o terceiro jhana, the sense of rapture begins to seem a little bit gross. essa sensação de arrebatamento começa a se tornar um pouco grosseira. And so you focus the mind into a more subtle level of energy in the body. Então você foca a sua atenção em algum ponto do corpo que a energia esteja mais sutil. Okay, and then you can avoid the feeling of rapture. Então você pode evitar essas sensações de arrebatamento. There's a strong sense of pleasure in the body. Aí vai ter uma sensação muito forte de prazer no corpo. And the mind is equanimous, mindful, alert. E a mente está vigilante, com mindfulness e equânime. Equanimity and alert. Vigilância. Sim, a mente está com mindfulness, com vigilância e equânime. Sorry. And it seems like the breath gets very, very subtle. E parece que a respiração está bem sutil. And John Lee's analogy is of the vapor that gets off of an ice cube. A imagem ou a analogia que o John Lee informa aqui é como se fosse um cubo de gelo ou uma pedra de gelo. Finally, with the fourth jhana, E finalmente, no quarto jhana, the breath grows so still that it feels like it stopped. a respiração parece que está tão quieta que parece que ela já parou. But there is a sense of still breath energy that it fills the entire body. Mas tem uma sensação de energia que está bem quieta que preenche o corpo inteiro. As the texts say, your equanimity is pure. Como os textos dizem, sua equanimidade é pura, está pura. And your mindfulness is pure. E sua mindfulness está pura. It was at this level of jhana that the Buddha gained awakening. Foi nesse level de jhana que o Buda, a partir nesse nível, que o Buda ganhou o despertar. But as he said in other places, you can actually gain awakening from any one of the four. Mas como ele já disse em outras partes do cânone, que você pode ganhar o despertar a partir de qualquer nível de jhana. Depending on how you apply your discernment. Depende de como você aplica o seu discernimento. Let's see, what else do we have here? Now, as you're practicing with concentration, there are states of wrong concentration that you have to watch out for. Então, quando você está praticando a concentração, você tem que ter cuidado com o tipo de concentração errada que você pode entrar. In one of the texts, they point out the fact that you can actually get really strongly absorbed in unskillful states of mind. Aqui eles dizem que você pode, na verdade, ficar muito absorvido em estados mentais de concentração errada. Like when you have a very strong sensual desire. Por exemplo, quando vocês têm um prazer sensual bem forte. Or you can have very strong ill will. Ou quando você tem uma raiva muito forte. Okay, that would be called a jhana. Isso pode ser chamado de jhana. But it's wrong concentration. Mas é a concentração errada. There's also something called delusion concentration. Também existe aquilo que chamamos de a concentração deludida. And this is what happens when the breath gets really comfortable. Isso acontece quando a respiração se torna bem confortável. And you don't stop focusing on the breath. Aí você para de focar na respiração. And you start focusing on the comfort. Aí você começa a prestar atenção no conforto. And after a while, things are very, very still. E a partir de um tempo, as coisas ficam bem quietas. But you don't really know where you are. Mas você não sabe onde você está. Sometimes when you come out, you ask yourself.
Às vezes, quando você sai dessa concentração, você pergunta a você mesmo: Was I awake? eu estava acordado, Was I asleep? dormindo? This is wrong concentration. Então, isso é a concentração errada. A third type of wrong concentration O terceiro tipo de concentração errada is when the mind gets very, very focused on one point, é quando a mente fica bem focada em um só ponto, to the point where it has no sense of the body at all. a ponto de que ela não tem mais noção do corpo, ela não sente mais o próprio corpo. And no sense of any mental activity. E não tem o sentido, uma noção de nenhuma atividade mental. A slight bit of awareness, Tem um pouquinho de consciência, enough to let you know that you're not asleep, para lhe dizer apenas que você não está dormindo, but you have no awareness of anything at all. mas você não tem a consciência de absolutamente nada. This is called a state of non-perception. Esse é um estado da não percepção. And as the texts say, if you die in this state, E como os textos dizem, se você morrer nesse estado, you go to a place where you have no memory of anything at all. você irá para um lugar onde você não tem, No memory of anything at all. você não terá nenhuma memória de nada. So because of that, there's no way you can gain any insight with that state. Por causa disso, não há como você ganhar qualquer insight nesse estado. So even though the concentration is strong, it is still wrong concentration. Então, mesmo que a concentração seja quieta e forte, você não tem como ganhar nenhum tipo de insight. Now, as you're practicing concentration, Assim que você está praticando a concentração, you want to apply the lessons from right view and right resolve. você deve aplicar Lessons of right view as and right lições resolve. da perspectiva correta e da resolução correta. In the first place where they get applied are in that factor of evaluation. O primeiro fator, aonde primeiramente ela é aplicada, é nesse fator da avaliação. This is where you are doing the work of discernment to get the mind to settle down. Ali é onde você está fazendo o trabalho do discernimento para que a mente se acalme. The image they give in the canon is of a bathman. A imagem que eles oferecem no cânone é a imagem de um aprendiz. Bathman? É uma pessoa preparando um banho. I'll read this passage for you. Eu vou ler essa passagem para vocês. It's just as if a dexterous bathman or bathman's apprentice would pour bath powder into a brass basin and knead it together, sprinkling it again and again with water, so that his ball of bath powder, saturated, moisture-laden, permeated within and without, would nevertheless not drip. In the same way, the monk permeates and pervades, suffuses and fills this very body with a rapture and pleasure born of seclusion. There's nothing of his entire body unpervaded by rapture and pleasure born of seclusion. Então, primeiro dhyana. Assim como uma pessoa habilidosa preparasse um banho, ou o aprendiz dessa pessoa colocasse um pó de banho em uma bacia metálica, salpicando gotas de água e misturando até que criasse uma massa de pó de banho, como uma massa de pão, saturada, carregada, impregnada de umidade, porém, sem derramar uma gota sequer. Da mesma forma, o monge espalha, impregna, cobre, preenche esse próprio corpo com arrebatamento e prazer, nascidos do isolamento. Não há nada do seu corpo que não esteja impregnado com plenitude e prazer nascidos do isolamento. Now, actually, there are analogies for each of the four jhanas. Na verdade, existe uma analogia para cada jhana. We should really have gone through these first. Então, vamos ler essas descrições primeiro. Okay. With this particular analogy, the water stands for pleasure. Com essa analogia, a água, ela significa o prazer. In fact, in all the analogies, water will stand for pleasure. Na verdade, em todas as analogias, a água, ela significa o prazer. The movement stands for rapture. O movimento significa o arrebatamento. But this is the only analogy where you have someone actually doing something with an intention. Mas essa é a única analogia que você tem alguém fazendo algo com uma intenção. The bathman is figuring out how to mix the powder together with the water so that it's just right. Então, nessa analogia do primeiro jhana, esse banhista está preparando essa massa de pó de banho e umedecendo e preparando para que ela fique exatamente no ponto, impregnada e úmida. So that the whole ball of bath powder is permeated with water. Para que toda essa bola, essa massa
ela fique toda impregnada com água e seja de maneira uniforme. And this requires a certain amount of discernment. Isso requer algum tipo de uma certa quantidade de discernimento. Now, it's important to notice that the bathman here is separate from the water. É importante ver aqui que, na verdade, a pessoa, esse agente, está fora, está a parte do que está acontecendo. And this corresponds to the fact that when you're in the first jhana, your awareness seems to be in one place, the breath seems to be something else. Isso corresponde, por exemplo, que no primeiro jhana, que a sua respiração parece estar em um lugar e a sua consciência parece estar em outro. But this changes when you get to the analogy for the second jhana. Mas esse fator muda quando você entra no segundo jhana. Okay. This is the second analogy. Então, essa segunda analogia. Just like a lake with spring water welling up from within, having no inflow from the east, west, north, or south, and with the skies applying abundant showers time and again, so that the cool fount of water welling up from within the lake would permeate and pervade, suffuse, and fill it with cool waters, there being no part of the lake unpervaded by the cool waters. In the same way, the monk in the second jhana permeates and pervades, suffuses, and fills this very body with the rapture and pleasure born of concentration. There is nothing of his entire body unpervaded by rapture and pleasure born of concentration. Então, segundo jhana, como uma fonte ascendente interna de água fresca, não tendo nenhum fluxo vindo do leste, oeste, norte e sul, e tendo os céus provendo chuvas constantes e abundantes, para que a fonte de água fresca ascendente, vinda de dentro, penetre, impregne e se espalhe e cubra o lago de água fresca, não tendo nenhuma parte do lago que não esteja impregnada dessa água fresca. Da mesma forma, o monge espalha, impregna, cobre, preenche este próprio corpo com o arrebatamento e prazer nascidos da concentração. Não há nada de seu corpo que não esteja coberto de plenitude e prazer nascidos da concentração. Okay, here again, the water stands for pleasure. Aqui, mais uma vez, a água significa o prazer. The movement of the water stands for rapture. O movimento significa o arrebatamento. But notice that there is no conscious agent making the water move. Mas note que aqui não existe um agente consciente fazendo com que esse movimento aconteça. It's moving on its own. Está se movendo por si só. And the movement is there in the water itself. E o movimento está ali na água em si mesma. In the same way, when you're in the second jhana, there's a sense that your awareness and the body, the awareness and the breath and the pleasure are all one together. Da mesma forma, no segundo jhana, existe a sensação de que sua consciência, sua respiração, seu corpo são todos um. Okay. As for the analogy for the third jhana, já para a analogia do terceiro jhana, just as in the lotus pond, some of the lotuses born and growing in the water stay immersed in the water and flourish without standing up out of the water, so that they are permeated and pervaded, suffused and filled with cool water from the roots to their tips, with nothing of those lotuses be unpervaded with cool water. In the same way, the monk permeates and pervades, suffuses and fills this very body with a pleasure divested of rapture. There is nothing of his entire body unpervaded with pleasure divested of rapture. Então, terceiro jhana, assim como num lago de flores de lótus, nascidas e crescendo na água, permanecendo imersas dentro da água e florescendo sem sair da água, de forma que ela é saturada, impregnada, coberta de água fresca, de suas raízes até suas pontas, e numa parte dessas flores de lótus estaria sem essa água fresca. Assim, o monge, da mesma forma, espalha, impregna, cobre, preenche esse próprio corpo com prazer e despojado de arrebatamento. Não há nada de seu corpo que não esteja impregnado de prazer e despojado de arrebatamento. Okay, here again, the water stands for pleasure. Aqui, mais uma vez, a água significa o arrebatamento. And it permeates the Desculpa, lotuses. o prazer. And it permeates the lotuses entirely, which symbolizes the pleasure that fills the whole body. E ela permeia todo o corpo e simboliza o prazer cobrindo o corpo. Okay. But the water is still. Mas a água está quieta, parada. Okay, the rapture is gone. E o arrebatamento já se foi. Finally, with the fourth analogy, Finalmente, na quarta analogia, just as if a man were sitting covered from head to foot with a white cloth, so that there would be no part of his body to which the white cloth did not extend. In the same way, the monk sits, permeating the body with a pure, bright awareness. There is nothing of his entire body unpervaded by pure, bright awareness.
Então, a analogia do quarto jhana. Assim como uma pessoa estivesse sentada e coberta com um pano branco da cabeça aos pés, de forma que não houvesse nenhuma parte de seu corpo em que o pano não se estendesse. Assim, da mesma forma, o monge se senta e preenche esse próprio corpo com sua consciência brilhante. Não há nada em seu corpo que não esteja cheio dessa consciência pura e brilhante. Okay. So here there's no water. Aqui nessa imagem não há nenhuma água. The medicine was sitting there with this white cloth covering his body from head to foot. O monge, a pessoa, está sentada ali com esse pano branco cobrindo seu corpo todo da cabeça aos pés. Which symbolizes the fact that you're sitting perfectly still. E simboliza o fato de que você está sentado perfeitamente quieto. Even the breath is still. Até mesmo a respiração está quieta, parada. The mind is still. A sua mente está quieta. All the breath energies in the body seem to be connected with one another. Todas as energias da respiração no corpo parecem estar conectadas uma com a outra. And a very still, clear awareness fills the whole body. E existe essa consciência quieta e clara, preenchendo o corpo inteiro e toda a sua consciência. Okay, those are the analogies for the 4 jhanas. Essas são as analogias dos quatro jhanas. Now, as I said earlier, when we're talking about applying discernment to the practice of jhana, Assim como eu disse antes, aplicar o discernimento na prática do jhana. the first, of course, is in the factor of evaluation in the first jhana. O primeiro, claro, é você utilizar o discernimento na sua prática de avaliação no primeiro jhana. And there's something of a similarity between the simile of the bathman here and the simile of the cook we talked about last night. Existe uma similaridade entre essa prática do primeiro jhana de avaliação e do que falamos ontem, dessa analogia do cozinheiro. As you're observant of what's working and what's not working, Assim que você está observando do que está funcionando e o que não está funcionando, and you develop more and more skill in getting all the factors together. você desenvolve mais habilidade de colocar todos os fatores juntos. The second lesson you get from discernment A segunda lição do discernimento is what in Pali is called non-fashioning. é o que em Pali se chama a não criação. Remember when we were talking about right speech and right action, that you did not exalt yourself over your virtue and you didn't disparage other people over their lack of virtue. Você pode se lembrar quando estamos falando sobre esforço correto e ação correta. Quando você tem virtude, você não exalta a si mesmo e você não condena os outros. And when you practice jhana, the Buddha says you apply the same principle. Quando você está praticando jhana, você aplica o mesmo princípio. Just because you have the second jhana Só porque você tem o segundo jhana and the person sitting next to you does not have the second jhana, e a pessoa sentada ao seu lado não tem o segundo jhana, that's no reason to exalt yourself. não é nenhuma razão para você exaltar você mesmo, se colocar numa posição mais acima. This is actually one of the worst diseases among people who practice jhana, Na verdade, é uma das piores doenças entre as pessoas que praticam jhana. sitting around comparing their jhanas. Você sentar e ficar se comparando com o jhana dos outros. Okay, and of course when you're comparing your jhana, you are not in jhana. E é claro, quando você está comparando o seu jhana com o dos outros, você não está em jhana. You've lost the jhana that you're bragging about. Você perdeu o jhana que você está se exaltando, se comparando. So remember, we're not here to compare ourselves with other people. Então lembre-se, não estamos aqui para nos compararmos com os outros. The third way in which discernment gets applied to jhana A terceira maneira que o discernimento se aplica is when you can step back from the state of jhana a little bit é quando podemos dar um passo para trás do estado de jhana e dar uma olhada and notice what the mind is actually doing in the jhana. e tentar perceber o que a mente está fazendo dentro desse estado de jhana. The Buddha gives an analogy. O Buda oferece uma analogia. Okay, this is it. And further, the monk has his theme of reflection well in hand, well attended to, well pondered, well tuned, or well penetrated by means of discernment. Just as if one person were to reflect on another, or a standing person were to reflect on a sitting person, or a sitting person were to reflect on a person lying down. In the same way, the monk has his theme of reflection well in hand, well attended to, well pondered, well tuned, well penetrated by means of discernment. Então, a analogia é a seguinte. O monge tem o seu tema de reflexão bem à mão, bem presente, bem ponderado, bem afinado, bem penetrado, por meio do discernimento. Assim como uma pessoa refletiria na outra,
ou uma pessoa de pé refletiria em uma pessoa deitada, ou uma pessoa sentada refletiria sobre uma pessoa de pé. Dessa forma, o monge tem o seu tema de reflexão bem à mão, bem presente, bem ponderado, bem afinado, bem penetrado, por meio do discernimento. Okay. What this means is that you're actually able to observe your mind while it's in jhana. Isso significa que você pode observar a sua mente enquanto ela está em jhana. And you can do this in one of two ways. E você pode fazer isso em duas maneiras. One is while you're actually in the jhana. É quando você está no estado de jhana. It's like you step out just a little bit, but not entirely. É quando você sai para fora somente um pouquinho, mas não totalmente. And you can see that this jhana is fabricated out of the different aggregates. Aí você consegue ver que este estado de jhana é fabricado, feito dos 5 agregados. This is where you can apply the different perceptions of inconstancy, stress, and not self. Aqui é onde você pode aplicar as percepções de inconstante, estressante e não eu. So you can develop a sense of dispassion even for the pleasure and stillness of jhana. Para que você possa desenvolver a despaixão até mesmo por esse estado de jhana que é quieto e prazeroso. And that's one way in which the mind actually can gain awakening. E essa é uma das maneiras, na verdade, que a mente pode alcançar o despertar. We'll go into more detail about this tomorrow morning. Mas vamos entrar mais a fundo nesses detalhes amanhã pela manhã. The other way is when you move from one jhana to the next. A outra forma é quando você passa de um jhana para o outro. You can actually see this is what the mind was doing and this is the activity that it's dropped. Você pode ver, é isso que a mente estava fazendo e é essa atividade que eu abri mão, que eu parei de fazer. And here the Buddha talks about the 3 types of fabrication that we've also been talking about this week. E aqui é onde Buda fala sobre as 3 formas de fabricação que falamos durante a semana. For instance, when you go from the first jhana to the second jhana, ou seja, quando você vai do primeiro para o segundo jhana, you're dropping verbal fabrication, você está abrindo mão da fabricação verbal and the directed thought and evaluation. E do pensamento direcionado e da avaliação. And when you go from the third jhana to the fourth, you end bodily fabrication. Quando você está indo do terceiro para o quarto jhana, você está largando mão da fabricação corporal. With the in and out breath. Ou seja, a respiração entrando e saindo. And this way again, you become more sensitive to what the mind was actually doing in the state of jhana. E dessa forma você fica mais sensível do que a mente está fazendo dentro desse estado de jhana. As these different activities separate out. Assim que essas atividades vão se separando. And here too, you can apply the perceptions of inconstancy, stress, and not self. E aqui também você pode aplicar as percepções de inconstante, estressante e não eu. Ajahn Lee has a nice analogy here. Ajahn Lee tem uma boa analogia para isso. He says it's like taking a rock that has different metals in the rock. Ele diz que é como você pegar uma pedra que tem diferentes metais nessa pedra. If you try to separate the metals by using a pick or an axe, se você tentar separar os metais que existem nessa pedra usando um machado ou usando um machado, alguma coisa que corte, they wouldn't separate out. Eles não se separariam. But if you heat the rock, mas se você aplicar um tipo de fogo, se você aquecer a pedra, when you reach a certain temperature, the tin will come out on its own. Com uma certa temperatura ou na temperatura adequada, então o estanho ele se separa da pedra. You raise the temperature and then the lead comes out on its own. Você levanta, aumenta um pouco a temperatura, aí o chumbo ele começa a se separar dessa pedra. You raise the temperature again, then the silver comes out. Aí você levanta, aumenta um pouco a temperatura, aí a prata começa a se separar da pedra. You raise it some more, then the gold comes out. Você aumenta um pouco mais, aí o ouro começa a se separar também. In other words, as you're practicing the different levels of jhana, these different activities will begin to separate themselves out in a way that you can see clearly. Ou seja, quando você começa a praticar o jhana, você vê que essas certas atividades da mente, elas começam a se separar de uma maneira que antes você não via tão claramente. So this is how you apply discernment to the practice of jhana. Assim é que você aplica o discernimento para a prática do jhana. And the discernment that you gain. Agora, o discernimento que é ganho. The first one is you see the strategic need to feed the mind with non-sensual pleasure in order to get beyond sensual craving. Você vê que você necessita dessa estratégia de alimentar a mente com prazer não sensual para superar o desejo sensual. And also, jhana provides a laboratory where you can see the 3 fabrications distinctly.
Também o jhana ele dá para você um tipo de laboratório para que você veja as três fabricações com distinção. And you can see the aggregates clearly. Você pode ver os agregados claramente. And you can see the processes of becoming clearly. E você pode ver os processos do devenir claramente. But also you begin to see that when you fabricate something in the mind, the jhana is the best thing you can do. Mas você começa a ver que quando você começa a fabricar alguma coisa na mente, ou se você for fabricar algo na mente, o jhana é a melhor fabricação, é a melhor coisa que você pode fazer. And yet the pleasure and equanimity still have their limitations. E mesmo assim, o prazer e a equanimidade ainda têm limitações. In other words, you have to keep making the causes right in order for the results to be good. Ou seja, porque você tem que continuar fazendo com que as causas sejam boas, para que os resultados também sejam bons. This is where the mind turns to appreciate more the idea, is there a pleasure that doesn't have to be fabricated? É aqui onde a mente começa a apreciar esse fato, essa ideia que talvez possa haver algo além desse estado fabricado, até mesmo como se fosse o jhana. This is where the mind becomes ready to move to the ultimate level of right view. Aqui é onde a mente está preparada para mover-se para o próximo passo, para o próximo nível da perspectiva correta. Applying the three perceptions not only to unskillful mental states, de aplicar a sua percepção de inconstância não somente para o unskillful mental states. Okay. Não somente para os estados mentais inábeis, mas ela também poderá aplicar essas três percepções para o estado de jhana em si mesmo. But you can even apply it to the jhana itself. E como eu disse, ela aplica, você começa a aplicar para o estado de jhana em si mesmo. And all the other factors of the path. E para todos os aspectos do caminho. Also, jhana gives you this, in giving you this heightened sensitivity to pleasure and fabrication. Então, o jhana também lhe dá uma alta sensibilidade, você aumenta a sua sensibilidade ao prazer e às fabricações. You're also in a position where you're able to recognize the unfabricated when you encounter it. E também você será colocado numa posição que você pode identificar o que não é fabricado. In other words, you realize you did not do anything at all to create this. Ou seja, em outras palavras, quando você vê o não fabricado, você não fez absolutamente nada para criar esse não fabricado. It does not require that you do anything at all to maintain it. Ele não requer que você faça absolutamente nada para você manter esse estado não fabricado. So that's right concentration. Isso é a concentração correta. If we look at the three last factors of the path, se olharmos para os últimos três elementos do caminho, you'll see that right concentration contains right mindfulness. Você poderá perceber que a concentração correta contém a mindfulness correta. And that right mindfulness contains right effort in the factor of ardency. E a mindfulness correta contém o esforço correto no fator do ardor. Okay. So all three of these last factors work very intimately together. Então, esses três últimos fatores do caminho, eles trabalham bem intimamente juntos. As for the other factors of the path, já para os outros fatores do caminho, the factors of virtue, os fatores de virtude, help make sure that your concentration is honest. Eles ajudam a fazer com que a sua concentração seja honesta. And right view and right resolve make sure that it stays focused on the right goal. E a perspectiva correta e a resolução correta, elas certificam que você permaneça no objetivo, na meta final, na meta correta. So this is how all the factors of the path come together. E é assim que todos os fatores do caminho, eles se juntam, eles trabalham juntos. And as the Buddha said, it's right concentration is the heart of the path. E como o Buda diz, a concentração correta é o coração do caminho. And the other factors are the factors that make sure that the concentration stays right. E os outros fatores do caminho, eles estão ali para se certificar que a concentração correta seja correta. In other words, right for putting an end to suffering. Ou seja, correta para colocar o fim no sofrimento, Which is the whole purpose of the path. que é todo o propósito do caminho.